Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje vamos com Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Esse livro que é um ícone literário de ficção, né, pós-industrial do século XX. Esse livro aqui tem uma mensagem social muito marcante, né, um livro chocante, é um livro que é escrito praticamente em gírias, para você poder dar conta do livro, tem um glossário atrás, glossário Nasdaq atrás, que você precisa ler. Tu não consegue ler uma frase do livro sem você ter esse glossário, porque o propósito do autor era mostrar as gírias dos adolescentes que praticavam delito. O livro ele foi publicado pela primeira vez em 1962. Depois ele ficou como um ícone literário após 10 anos, né, da adaptação no cinema de Stanley Hudnick, que teve muito sucesso na época. Mas ele continua sendo um livro de ficção que nomeado como clássico. Então vale a pena a leitura e nesse domingo vamos conferir o que esse livro de Anthony Burgess vem trazer para nós. Vários delitos, crimes, assassinatos dentro daquela pequena cidade. Então eles saíam na parte noturna do dia e praticavam esses atos infracionais. E o que ocorria é que o livro traz essas cenas chocantes. Então a gangue vai praticando crimes, eu acho que o livro traz uns 5, 6 crimes, e depois o Alex é pego pelos miliquinhos, que são chamados de policiais, pelo governo. E lá na prisão mostra toda essa situação do Alex preso. Então o Alex fica um bom tempo preso, e depois o governo vai utilizar ele para um experimento científico. Vai usar ele como cobaia para fazer uma mudança comportamental e dessa forma ter um fundo eleitoreiro aí por trás. Da época do Holocausto, de estupro, de assassinato, ele fica por vários dias vendo vídeos de violência, que isso vai começar a transformar ele numa pessoa que tem repugno pelo mal. E conforme vai passando o tempo, o Alex vai ficando enojado de praticar violência. Então, toda vez que ele era tentado a praticar uma violência, os miliquinhas chegavam, brigavam com ele não tinha mais força e mais vontade de ficar dando socos e porradas e transmitindo essa parte de violência. Então, ele é libertado no sentido de que o governo conseguiu melhorar a parte comportamental dele. Mas ao invés disso, o Alex fica prostrado, com depressão, perde os sentidos, a força de viver. Então você se pergunta, né? Será que o governo tem direito de fazer isso com o ser humano, né? Mesmo que em nome de um bem maior, que é a segurança pública, transformar esse ser humano em algo comandado, como se fosse um cordeirinho, como se ele não tivesse mais sentimentos. Por isso do livro Laranja Mecânica, que se você entender a laranja, cada um tem um gosto de uma laranja, a laranja tem seu gosto, é como se representasse o ser humano. E mecânica que ela é mecanizada, feita conforme alguém. Então por isso do livro Laranja Mecânica, o Alex foi mecanizado pelo governo para ter atitudes como ele achava que deveria ser. Um ponto interessante do livro é que o escritor, quando ele começou a escrever Laranja Mecânica, ele foi diagnosticado com uma doença bem grave, com câncer terminal, e ele não teria muito tempo de vida. Então ele pensou que teria que deixar a mulher dele com algumas obras literárias, né, para viver desse valor dos livros. Só que os médicos erraram no diagnóstico dele e ele viveu por mais 40 anos, então ele conseguiu fazer o término desse livro com maestria e trazer essa situação social, né? Essa busca, essa reflexão sobre o sistema carcerário, que até hoje o sistema carcerário no Brasil ainda é um ponto a ser questionado, né? É algo a ser reavaliado, né? Mas pelo livre-arbítrio do que você mecanizar essa paz, né? Tirando a vida, tirando o desejo de viver, tirando os sentimentos do ser humano. Então é algo que o livro faz você refletir em relação ao sistema carcerário, não só na Inglaterra naquela época, no mundo inteiro. Então o livro demonstra bastante essa situação das gangues na Inglaterra da época, essa violência, né? Essa violência gratuita dessas gangues que matavam, que machucavam, praticavam delitos de forma...
Então o livro é dividido em 3 partes, né? A primeira e segunda parte vai trazer toda essa questão da violência até ele ser preso. E a última parte, que eu acho que é a parte mais interessante, que você estuda essa parte do pós, né? Do pós-prisão de Alex, como ele não é absorvido pela sociedade, como ele sofre traumas, como ele sofre discriminação, como todo aquele aparato do governo que pensa que está fazendo uma ressocialização, uma análise comportamental do preso, nada disso acontece, e como ele não é aceito na sociedade no pós, né, nem pela família dele. Então, esse livro faz uma grande análise, uma grande reflexão da parte carcerária do mundo inteiro, né, das prisões. Então, nesse domingo, indico esse livro, né, Laranja Mecânica, que você vai entrar num mundo totalmente louco de adolescentes, numas gírias de Nasdaq, de Vextari, Grugs, que eles chamam video. Tem muitas palavras doidas aqui que era a intenção do autor mesmo, reproduzir essa linguagem. O livro, eu acho que a única parte difícil do livro é isso, para você ler e compreender o livro, você precisa usar o vocábulo que está atrás. Então, esse domingo fico com esse livro, até domingo que vem.